óbvio que a gente queria estar no presencial, tá? Já atualizando a todos aqui, nós estamos nesse momento trabalhando ainda de maneira remota, como vocês sabem, devido à pandemia do Covid-19, que está se estendendo aí, né? Infelizmente, no nosso país. Então, a gente está trabalhando online, tá? Então, vai ser assim o nosso semestre ainda. Hoje é uma aula magna, é uma aula inaugural, tá? Com a nossa queridíssima, eu falo que ela é rainha do curso, né? Eu brinco para todo mundo que a Marielle é a rainha do curso, né? Vocês vão descobrir já já o porquê. E é isso, tá? Então, eu vou fazer essa apresentação inicial. E aí, pessoal, antes de eu passar a fala para o diretor do campus, que é o Thiago, e depois fazer a fala com a Marielle, como que vai ser a noite de hoje, tá? Vai ter esse primeiro momento, onde vai ter essa fala inicial do diretor, depois a Marielle vai fazer a nossa aula inaugural. Por fim, quando finalizar a aula, aí eu vou pedir que fique só os alunos ingressantes aqui, tá? Vou pedir que fique só os alunos, só os calouros, porque aí eu vou ter um momento separado com vocês. Eu vou falar sobre como que está funcionando o ensino remoto, vou mostrar o Google Sala, vou falar sobre as aulas quinzenais, todas as dúvidas de vocês vão ser tiradas comigo depois, tá bom? Daí, quando acabar, eu peço para o restante sair da sala. E só lembrando também que no final eu vou disponibilizar ali no link, pessoal, ali no chat do lado, para quem nunca mexeu no Google Meet, tem aqui uma conversa, vocês clicam, vocês podem escrever ali também, tá? E eu vou disponibilizar uma lista de presença e eu preciso que vocês preencham, tá? Porque ela vai validar para vocês receberem o certificado dessa aula magna de hoje. E só lembrando, pessoal, eu já vou falar de cara aqui, porque não adianta mandar o link para outro colega que não está participando, porque eu vou comparar com a lista do Google Meet. O Google Meet faz uma lista de presença, né? Que é bem legal, e eu vou comparar, né? Infelizmente, já aconteceu em outros momentos do link de certificado ser disponibilizado para um monte de gente e ter milhões de pessoas e não era aquele número de alunos participando, tá? Só isso mesmo. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui, de todas. A gente está muito feliz. Tiago, vou apresentar aqui para vocês, então, o nosso diretor do campus, ilustríssimo Tiago, companheiro, parceiro nosso aí, que está nessa luta com a gente, né, Tiago? Esse ensino remoto, e estamos aí, e temos várias notícias boas, né? O IEF de Minas, de uma maneira geral, tem tido várias boas notícias. Então, eu vou passar a fala para o diretor do campus. Tiago, obrigado pela presença. É com você. Bom, obrigado, Melina, pela oportunidade. Queria primeiro parabenizar aí você e não só você, mas também todos os professores aí do curso, do colegiado, do NDE, que têm trabalhado aí, né, nos últimos tempos para a organização do curso, enfim, né? O Matheus já falou isso na semana passada, né? Com os alunos, os calouros aí que estão nessa aula hoje, né, o curso de gestão ambiental é um curso já reconhecido pelo MEC, né, muito bem reconhecido, com nota 4, né, o Instituto hoje tem um IGC 4 também, e um dos cursos que puxou esse IGC para cima foi o curso de vocês aí, né, na verdade de vocês não, nosso, né, o curso do Instituto Federal, né. Então, enfim, sintam-se aí, né, todos os alunos, não só os calouros, mas também os veteranos aí, né, felizes e sabendo, né, que vocês estão numa instituição, num curso muito bem avaliado, né, nacionalmente, né, pelo MEC, enfim, com uma estrutura muito boa, com um corpo docente espetacular, né. Vocês terão muitas oportunidades aí durante o curso de vocês para trabalhar com pesquisa. A gente tem vários editais de pesquisa aí durante, vocês vão ver, né, durante o curso. Também editais na área de extensão, tem também, enfim, várias oportunidades de intercâmbio, enfim, tem várias opções aí para vocês, né? E espero que vocês aproveitem o máximo, né, a nossa estrutura, né, as nossas oportunidades que são dadas aí a vocês, para que daqui a alguns anos, né,
quando vocês se formarem, vocês tenham aí um portfólio de experiências e de conhecimento, né? Não fiquem apenas às aulas, né? Aos conteúdos programáticos, ao PPC especificamente, né? Tentem fazer algo a mais, né? Se aproveitar aí dessas outras oportunidades, né? Então, a gente está sempre trazendo pessoas diferentes para eventos, seja eventos culturais, eventos esportivos, acadêmicos. Então, o Instituto ele tem trabalhado bastante, né, com essa, dando essas opções para todos os alunos. Então, fiquem aí preparados para aproveitar, né? Na semana passada, eu já tinha feito, né, junto com o pessoal, né, o CEPAI e o Matheus, que é o nosso diretor de desenvolvimento educacional, já uma apresentação do campus, né? A gente fez um tour pelo campus, um tour pelo drone, né? Então, o pessoal que ainda que não conhece o campus pôde conhecer a nossa estrutura. A gente está esse ano trabalhando para fazer algumas atividades, algumas ações no campus, algumas reformas, acertando algumas coisas para tão em breve nós possamos nos encontrar presencialmente, a gente esteja preparado aí para receber vocês, né? Então, como a gente comentou também, né, para que vocês possam utilizar essa estrutura, os laboratórios, também usar aí os nossos veículos para fazer visita técnica, aulas de campo, né? Isso é bastante utilizado aí durante o curso, né, Melina? Principalmente nos cursos aí de gestão ambiental, biologia, geografia, são atividades muito importantes para vocês, né? E que eu tenho certeza que em breve a gente vai poder fazer, né? Então, é isso, né? Queria agradecer a Marielle aí pela disponibilidade, né? A Marielle que é uma parceira de sempre, né? E, enfim, agradecer né, por ter nos dado a honra aí de estar fazendo essa abertura. A Marielle é uma pesquisadora, professora, extensionista, né? Muito ligada aí com a associação, né? Com o fã do IF Sul de Minas. Então, a gente aqui no IF, todo mundo é fã da Marielle. A Marielle já trabalhou como professora aqui do campus, né, oficialmente, mas ainda continua ligada aí nos projetos com a gente, então a gente fica muito feliz e agradecemos muito a sua participação. Não poderíamos ter pessoa melhor, viu, menino? Parabéns pela indicação aí, da Marielle, tá? Então é isso, desejo a todos uma boa aula, né, um excelente curso para todo mundo. Já fiz uma fala na semana passada, então já estou me alongando muito aqui, né? Mas é isso, pessoal. Melina, parabéns novamente, tá? Estenda aí meus parabéns a todos os professores. E, enfim, também quero agradecer aqui os técnicos administrativos, o pessoal terceirizado, todo mundo que faz esse campus aí acontecer durante o ano todo, tá? Então, um grande abraço para vocês e, se precisarem, a gente está aí à disposição. Ô, Thiago, muito obrigada, viu? Agradeço demais as palavras, a sua fala inicial. E se você está liberado, eu sei que você teve um dia longo aí, tá? Agradeço pela presença. E é muito importante ter o diretor nesse momento que está sempre com a gente aí, direcionando as ações. Eu vou colocar no celular aqui que eu vou ouvindo. Tem que fazer algumas outras coisas aqui. Obrigada. Alguns serviços domésticos que não deu tempo de fazer durante o dia. Faz parte do seu processo também, isso aí, muito bonito, parabéns. Mas vou ficar... Um abraço para a esposa, um abraço, tchau. Até mais, gente. Tchau. Galerinha, pessoal, então, né, primeira fala feita, vou passar já a fala para a Marielle, mas antes de falar da Marielle, eu vou apresentar ela primeiro, né? E como chegou mais gente, Marielle, só vou fazer, pessoal, galera que chegou depois aí, nós estamos gravando, tá? E eu vi que chegaram muitos calouros depois na fala do Thiago, me apresentar, pessoal. Eu sou a coordenadora do curso, eu sou a professora Melina, me sinto muito feliz em estar na coordenação hoje, mesmo, infelizmente, na situação que estamos, no ensino remoto. Sou uma militante, sou feminista
e fico muito feliz por ter uma colega mulher aqui, que ela não está aqui por ser mulher, ela está aqui por ser mulher e por ser competente, é uma das pessoas de nome da região aqui, que é a Marielle, que é uma ex-colega de IF e que, ao meu ver, é o que mais tem atuado e levado a sustentabilidade e a gestão ambiental aqui na região do sul de Minas, tá? Ela vai falar já sobre isso para vocês. O nosso curso de gestão ambiental, pessoal, é um curso, o IF Sul de Minas, de uma maneira geral, para quem está entrando, é uma instituição que visa a chegada na comunidade. O nosso tripé de pesquisa, extensão e ensino, a extensão é o nosso forte, é o nosso foco, tá? Por que eu falo, eu estou colocando isso de cara? Porque a diferença do Instituto Federal para uma universidade federal é principalmente que o nosso tripé, o que nos embasa é a extensão e é a comunidade. Eu vim de uma universidade como a Unicamp, onde a pesquisa é o foco, né? E vim parar num lugar que eu tenho um prazer enorme de trabalhar. Eu tenho muito orgulho de ser professora do Instituto Federal, que é uma instituição de qualidade, gratuita, e a gente precisa lutar pela permanência das instituições públicas, gente. Estamos sendo atacados a todo momento, corte de verba, muita coisa acontecendo no meio de uma pandemia, né? Então, assim, eu queria já também até aqui parabenizar os alunos que estão no terceiro, no quinto período, tem galera do sexto período, tem alunos que já formaram aqui, que eu estou vendo entrando. Vocês são muito resistentes e resilientes. Quem está aqui hoje, fazendo um curso novo, permanecendo num curso durante uma pandemia e conseguindo seguir em frente junto com a gente, já está de parabéns. E depois a gente eu vou falar um pouquinho mais no final, né? Mas a gente está aqui para seguir junto, tá? Caminhar junto nesse processo que vai acabar, em breve a gente vai sair da pandemia, a gente vai estar vacinado, se Deus quiser estaremos voltando para a sala de aula, tá? Então, pessoal, só explicando, lembrando que a primeira fala agora é da professora Marielle, que ela vai fazer a nossa aula inaugural, depois da fala da professora Marielle, eu vou pedir para os alunos, né, que não forem do primeiro período para poderem se retirar, que aí eu vou fazer uma apresentação somente com eles, tá, galera? Quem é do primeiro período, os calouros, permaneçam até o fim, tá bom? Vou apresentar aqui a Marielle, então, eu fiz um textinho, né, porque você tem que levantar, né, a pessoa vem aí com uma graduação de engenharia, mestrado, atuando, né? Então, pessoal, aqui, né, só um detalhe aqui, pessoal, eu estava esquecendo, né? Só lembrando que hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional da Reciclagem e também o Dia Internacional contra a LGBTfobia. É importante lembrar desses dois momentos. Nós somos um curso superior que também tem que falar desses temas, tá? E a gente vai falar sempre. A gente tem que acabar com a homofobia é crime, e nós temos que pensar, sim, nos nossos resíduos, pensar hoje o Dia Internacional da Reciclagem, tá? Então, só para lembrar. Então, pessoal, a nossa aula de hoje inaugural vai ser ministrada pela professora, né, pesquisadora, mestre Marielle Rezende de Andrade. A Marielle ela tem graduação em Engenharia Ambiental e mestrado em Engenharia de Energia pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Durante o período acadêmico, ela desenvolveu trabalho de iniciação científica, dando origem a uma premiação com estágio em multinacional e artigos científicos. Ela atuou como professora no Instituto Federal, aqui no nosso campus, ministrando aulas nos cursos superiores de Tecnologia e Gestão Ambiental, no curso de Biologia e Engenharia da Computação, tá? A Marielle atua como engenheira ambiental e ela é hoje presidente do Instituto Fernando Bonilho, Instituto de Pesquisa e Conservação Ambiental, no sul de Minas Gerais. Possui experiência multidisciplinar em gestão de projetos e equipes, comunicação social, administração de empresas e planejamento estratégico. Ela é educadora, ambientalista, está sempre à disposição para buscar soluções e garantir um futuro melhor da nossa mãe natureza. Marielle, que já vou apresentando vocês a Marielle, eu fiz um resumo acadêmico, eu brinco que ela é a rainha do curso, porque ela foi uma das pessoas que mais marcou o curso. Ela já não está mais conosco como docente hoje, mas ela continua ligada, né, Marielle? Com projetos, com TCC, ela é uma parceira nossa e a gente espera continuar tendo esse laço com ela. Então, pessoal, boa aula, Marielle, com você, tá? Muito obrigada por essa participação. Gente, a Marielle está em todas. Toda semana ela tem uma live ou uma palestra a participar. Então, ela cedeu um tempinho dela para nós hoje, então vocês aproveitem bem, tá bom? Obrigada, Marielle. Olá, galera. Estão todos me ouvindo? Boa noite. É uma honra estar aqui. Agradeço muitíssimo pelas palavras. Detalhe que esses elogios aí me custaram caro, viu?
Tô parcelando até agora esses elogios aí, tô parcelando 10 vezes no cartão de crédito. Mas o amor que eu tenho pelo IF é recíproco e verdadeiro, então tudo isso que foi falado reflete exatamente esse período que eu passei, foram 2 anos incríveis, que foi uma oportunidade única e com certeza foi uma paixão e uma dedicação que até hoje existe ainda, né? Eu não estou, como já foi dito, eu não estou como professora, mas a gente está em uma série de parcerias, né? Inclusive, em breve está saindo oficialmente a parceria do Instituto Fernando Bonillo com o IF Sul de Minas para oficializar isso. Bom, mas dispensando essas apresentações, eu fiz um esqueminha aqui para a gente conversar. Se vocês tiverem algumas questões, vocês vão colocando aí no chat, às vezes levanta a mão, porque às vezes fica um negócio mais dinâmico. E eu vou começar, assim, elogiando muitíssimo o campus, não só de Poços de Caldas, mas o IF Sul de Minas como um todo. Quem está entrando agora no IF Sul de Minas, saibam que, sem dúvida nenhuma, vocês estão entrando numa instituição ímpar, e desculpe o termo, fodástica. Então, valorizem isso, uma instituição pública, federal, gratuita, com só professor topíssimo de linha. O mínimo que vocês vão ter ali é mestre, então você tem doutor, pós-doutor, e uma interação muito grande, como já foi dito. Então, aproveitem, não, por mais difícil que seja, cada um tem que matar 5 leões por dia para conseguir conciliar serviço, filho, família, tudo isso, continuem, persistam. Tem até um bordão aí de turmas anteriores que é o seguinte, de outros professores, que desistir não é uma opção. Então, galera, aproveitem as oportunidades. Eu falo que há poucos tempos atrás, não tinha essa quantidade de acesso à instituição pública, gratuita de ensino de excelência, igual o IF Sul de Minas, ou a gente tinha que pagar, ou tinha que ralar muito para entrar nas grandes instituições. E aproveitando também que tem o pessoal de Inconfidentes, né, sejam muito bem-vindos, e vou começar aqui colocando para quem está chegando, que é o que eu gosto muito, que me motiva muito a manter essa parceria, essa paixão que eu tenho pelo IF Sul de Minas, é a missão do IF Sul de Minas. Eu não sei se vocês conhecem quem está chegando, mas eu fiz até uma colinha aqui, até abri aqui a página do IF Sul de Minas. O IF Sul de Minas, ele tem a missão de promover a excelência na oferta da educação profissional e tecnológica, em todos os níveis. E aí eu gosto dessa parte, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas. O que significa isso? Crítico ok, receba uma informação, verifique se aquilo é aplicável ou não, se tem outras fontes, pergunte, questione, não é somente absorver aquilo de forma passiva. Criativo, seja inovador, saia da casinha, tente propor soluções ainda não existentes, por mais difíceis que elas pareçam, competentes, não economizem nisso. Eu acho que isso vai fazer sempre a diferença. Você tem a chance de fazer o ótimo, por que você vai fazer o meia boca, né? E humanistas, de estar sempre preocupado com o próximo, de olhar, ter a empatia pelo outro, isso faz toda a diferença. Então, isso daí está dentro da missão do IF Sul de Minas, eu não estou inventando nada. Então, aí você já vê o amor, né, que é natural e que eu espero que isso nasça, para quem está chegando, nasça de vocês desde sempre. E aí, o que eu gosto também bastante, né, articulando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Sul de Minas. E aí, por que eu estou trazendo isso? Contribuir para o desenvolvimento sustentável. Eu vou fazer a minha fala aqui hoje e vou colocar um posicionamento crítico para vocês refletirem. Não estou falando que o que eu estou falando é certo ou errado, mas exatamente para vocês criarem já o pensamento crítico. Que é o seguinte, quando a gente fala de sustentável ou sustentabilidade, esse palavrão que de pouco tempo para cá está super na moda, inclusive na missão do IF Sul de Minas, eu fiz até uma engenhoca aqui, consegui alguns apetrechos para tentar discutir com vocês, né, trazer algumas questões com relação a esse termo sustentabilidade. Vocês estão inaugurando aqui, alguns já estão quase se graduando em gestão ambiental. O que vem a ser isso, né? Qual o papel do gestor ambiental? E daqui a pouco eu vou responder essa pergunta. Mas antes de responder a pergunta, eu quero provocar sobre a sustentabilidade, que é muito bonito, todo mundo fala, a missão do IF Sul de Minas fala. E eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Não sei se está dando para ver essa minha engenhoca aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui esse negocinho vermelho?
E isso daqui, para ilustrar o que vem a ser sustentabilidade, é uma tentativa... Oi? Pessoal, vou dar uma dica aqui, para quem nunca usou o Google Meet, se vocês quiserem ver a Marielle melhor, vocês vão querer ver uma mulher bonita dessa apresentando o trabalho ali, e para ver a engenhoca dela no fundo, vocês podem fazer o seguinte, tem 3 botãozinhos do lado direito, tá? Do lado do apresentar agora, tem 3 botãozinhos. Tem alterar layout. Aí vocês colocam um destaque. Nessa destaque aparece só a Marielle, e aí vocês vão conseguir ver o que ela está falando. Tá bom? É só uma dica, tá, Marielle? Obrigada. Assim eles conseguem ver melhor. Não, maravilha. O que eu quero mostrar para vocês dentro dessa questão de sustentabilidade, não sei se vocês estão vendo isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no fundo da minha camiseta. Tá vendo que é uma balancinha? A sustentabilidade, tem alguns autores e alguns pesquisadores que falam que é o tripé entre o social, o ambiental e o econômico. Eu gosto de tratar a sustentabilidade como se fosse uma balancinha assim de dois pesos, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Como se a gente, homem, fosse a estrutura e a gente tem 2 lados aqui, que seria a parte do desenvolvimento e a parte do meio ambiente, que tanto num dos outros o homem está envolvido, né? E só uma ressalva, quando eu falo aqui dessa balancinha, quando a gente fala em meio ambiente, o nosso inconsciente tende a pensar em floresta, em leãozinho. Eu tô aqui com uma série de brinquedinhos aqui, gente, vocês não têm noção. A sede do Instituto Fernando Bonillo, não, nem falei do Instituto Fernando Bonillo, daqui a pouco eu falo. Mas depois eu conto também, vou focar aqui, a pessoa que perde o foco. Então, a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em leão, pensa em floresta, e esquece de incluir o homem nisso, de incluir o ambiente ao nosso redor, de incluir tudo. Então, a gente tem essas falhas. E por que eu trouxe toda essa engenhoca aqui? Para questionar vocês sobre esse termo sustentabilidade. Eu vou contar uma historinha. Considerando essa balancinha aqui, e eu não sei se está dando para ver, eu tentei, para não ficar compartilhando tela, isso daqui é uma balança também, vocês estão vendo? De um jogo Uno, que conforme eu vou colocando as coisas aqui, ele vai tendendo a pesar para um lado ou para um outro. Não sei, espero que esteja dando para ver, mas se não, vocês imaginem essa balancinha. E aí, eu vou contar uma historinha. E a Melina, se eu falar alguma coisa errada, Melina, você me corrige, mas eu não vou entrar nessas questões de eras e nem nada. Mas muito antigamente, no início da evolução humana, a gente tinha um processo produtivo que era de forma nômade, né? Então, os povos, eles iam consumindo o que era ali somente para a tua sobrevivência, e a hora que se exauria ou se esgotava aquela capacidade daquele local, eles simplesmente mudavam para outro local, e assim eles iam sobrevivendo. Nessa época, a população era muito reduzida e eles não tinham domínio nenhum de tecnologia ou de qualquer tipo de ação relacionada à melhoria de qualidade de vida. Então, o que eu gosto de mostrar aqui? Eu até trouxe umas cartinhas do Uno, as verdinhas, representando a parte ambiental. E aqui a gente foi como se tivesse a metadinha aqui da balança. Do lado de cá, que é o meu lado, a parte ambiental. Então, antigamente, vocês estão vendo, eu coloquei algumas cartinhas, a balança pesou para o lado de cá. Antigamente, a gente não tinha nenhum tipo de tecnologia, ou desenvolvimento, ou qualquer tipo de conforto, digamos assim, né? Hoje a gente tem internet, se a gente está fazendo essas lives, é porque a gente evoluiu muito desde sempre. Então, a gente tinha a parte ambiental totalmente conservada, porém a gente não tinha nada de desenvolvimento, nada de tecnologia e nada relacionado a isso. Com o passar do tempo, o homem foi se desenvolvendo. Ele aprendeu a manejar o fogo, ele aprendeu a manejar ferramentas, ele aprendeu a produzir em larga escala, até com que veio a Revolução Industrial. E o que eu quero trazer para vocês questionarem? Na Revolução Industrial, tem até aqui um Charles Chaplin aqui, é o símbolo da Revolução Industrial, eu diria, na minha humilde opinião, que na época da Revolução Industrial, talvez essa balancinha estivesse próxima ao equilíbrio. Porque até então, a gente não produzia em larga escala, a gente tinha uma população relativamente baixa, e a gente tinha uma certa divisão entre pessoas que moravam tanto na zona rural quanto nos centros urbanos. A partir da Revolução Industrial, a gente teve isso crescendo de forma acelerada.
tanto a quantidade de pessoas nos centros urbanos, que aumentou a quantidade de doenças, a falta de estrutura, o crescimento desordenado, a falta de planejamento, quanto a exploração dos recursos naturais. Então, a gente teve esse boom a partir da Revolução Industrial. E aí, o que começou a acontecer? Ao longo do tempo, a gente foi tendo uma série de melhorias. Então, a gente teve tecnologia, a gente teve produção em massa, a gente teve uma série de confortos que antes a gente não tinha. Automóvel, veículo, internet, tudo isso. Só que para tudo isso a gente tem um preço. Então, a gente começou a atender e teve a parte da urbanização também. E isso foi vindo. Veio também as guerras, as grandes guerras, que aí veio um avanço tecnológico muito grande. E aí a gente foi tendo essa balancinha tendendo, olha, até caiu aqui na música, ela tendendo para o lado do desenvolvimento. E a parte ambiental começou desde então a ser devastada. Então você já foi perdendo as florestinhas, foi perdendo a qualidade de vida, a qualidade do recurso hídrico, tudo isso em decorrência da falta de planejamento, do processo de urbanização acelerada e de uma série de questões ali que vão se acumulando. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou trazendo toda essa historinha? Porque, na minha opinião, o termo sustentabilidade é algo muito utópico. Eu diria para vocês que sustentabilidade seria, hoje, nos dias de hoje, que a gente considera que a balança está totalmente pesada para o lado do desenvolvimento, a gente conseguir equilibrar novamente essa balança. Ou, pelo menos, minimizar os impactos ambientais das nossas ações. Então, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio do gestor ambiental. Eu sou uma pessoa que não sou radical. Eu tenho, claro, que se eu fosse radical, eu jamais estaria fazendo essa live. Eu não estaria andando de carro. Eu teria que abdicar de tudo e morar no meio de um mato onde eu produzisse meu alimento, eu fizesse as minhas roupas e, enfim, não tivesse nenhum tipo de benefício. Porém, a gente tem que ser crítico e esperto o suficiente para falar assim, não adianta também eu ir lá e falar assim, eu estou como presidente de uma organização não governamental e eu simplesmente falo assim, acabem-se com todas as mineradoras. E aí? Aí a gente vai acabar com tudo. Então, a gente tem que ter o bom senso exatamente de chegar nesse equilíbrio. Ok, a mineração é um serviço considerado essencial, sim, porque para tudo, desde a produção de alimento, que a maioria das vezes precisa de algum micronutriente que é proveniente da mineração, até a produção do meu óculos, do meu relógio, de tudo isso, do computador, de tudo isso a gente precisa da mineração. Só que aí que tá, a gente tem que fazer e tem que estar por dentro da forma de minimizar o impacto ambiental e fazer com que os responsáveis sejam os órgãos de proteção ambiental, agentes, sociedades civis organizadas, instituições, eles comecem a fazer o papel deles, cobrando, né, as ações. E a gente estando por dentro disso. Então, por isso que eu falei que eu vou trazer alguns pontos críticos, né? Então, eu espero que, a partir dessa conversa, vocês comecem a pensar melhor quando vocês ouvirem assim, desenvolvimento sustentável, o que vem a ser isso? Pensem sim nessa questão que eu comentei do tripé, de envolver o social, o ambiental e o econômico, porém pensem nessa questão do equilíbrio, né? De se equilibrar a parte de desenvolvimento, a parte relacionada a tudo isso que a gente tem hoje com a conservação ambiental. E, de certa forma, a gente é sempre muito bem acostumado. Porque o que acontece hoje em dia? A gente abre a torneira da nossa casa, a gente lava a louça, lava a mão, toma banho, a gente não se pergunta de onde vem a água, qual o caminho que ela faz até chegar às nossas casas. Depois que a gente vai ao banheiro ali, a gente simplesmente dá descarga, some a turminha ali que a gente deixou no vaso sanitário, e aí? Então, a gente tem uma estrutura na nossa região realmente privilegiada. Então, a gente tem uma estrutura de saneamento básico, a gente tem uma estrutura, um conforto muito grande, a gente tem acesso a uma série de condições privilegiadas hoje. E a gente acaba não se questionando, não se perguntando, né? Mas, espera aí, meu esgoto é tratado? A energia que eu uso hoje vem da onde?
E qual que é o meu impacto ambiental? O que eu faço no meu dia a dia para tentar equilibrar ou chegar mais próximo desse equilíbrio, dessa sustentabilidade? E às vezes a gente fica meio acomodado, né? Ah, mas coleta seletiva na minha cidade é ruim, para que eu vou separar meu lixo? Ah, mas não vou fazer nada não, economizar água aqui, sendo que eu sei que 70% da água é consumida pela produção de alimentos. Então a gente vai ficando meio desmotivado. Mas eu acredito, tenho certeza que é aquela história de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, são os desafios nossos. E aí, voltando a essa questão, a gente, às vezes, se sente meio desmotivado e sozinho, né? Pô, mas eu estou fazendo isso aqui e tô só eu fazendo a minha parte. Mas daí é que tá, quando a gente vê que eu estou fazendo a minha, o vizinho está fazendo a dele, que existem instituições organizadas, instituições de ensino, ONGs, como é o nosso caso, tentando fazer isso, levar isso de forma massiva, a gente começa a ver que é possível, né? Que muitas vezes o eu sozinho é aquele pingadinho, mas se eu junto com uma sala de aula, com um grupo de amigos, com a família, com a comunidade, com o município, e vou crescendo isso, a gente vai vendo o impacto de forma crescente, né? Então, eu acho que o desafio do gestor ambiental é exatamente olhar todas as questões com essa visão crítica. Peraí, até que ponto que isso realmente deve ser feito dessa maneira? Até que ponto que a gente pode ser criativo e buscar alternativas onde o impacto ambiental seja menor? E até que ponto que nós, como gestores ambientais, a gente tem que, sim, bater de frente, ou até que ponto que a gente vai ter que sentar com algum tipo de empresa e falar assim, olha, eu sei que o teu tipo de empreendimento vai ter que fazer essa intervenção, mas então vamos negociar a parte de compensação ambiental, vamos melhorar o que você está fazendo para minimizar os impactos ambientais. Porque hoje em dia o que acontece de maneira geral, e assim, de maneira geral não, mas em alguns casos, sem generalizar, é que o lucro e o dinheiro acaba estando acima de tudo. Então, as empresas, como, por exemplo, os desastres que a gente teve ali em Brumadinho e Mariana, claro que tem uma série de fatores que contribuíram até aquele ponto, mas um dos fatores é principalmente, às vezes, a fiscalização inadequada e também para se fortalecer ou se reforçar a estrutura de uma barragem, já tinha sido detectada uma série de falhas, isso custa. E quanto maior o investimento das empresas nesse tipo de segurança, menor é o lucro no final do ano. Então, acaba não sendo prioridade das empresas. Até com que você mata lá centenas de pessoas e aí vem aquela pergunta, né? Quanto vale uma vida? Ou você vai esperar ter vários desastres ambientais para realmente investir em ações de segurança ou ações de conservação ambiental? Ou a gente vai ter que chegar num momento que todo ano é a mesma coisa, né? Entra o período de seca e começa a se falar em escassez de água, em racionamento. Todo ano é a mesma coisa. Mas por que não se criam os planos de racionamento de energia ao longo do ano, de racionamento de água ao longo do ano, alternativas para se otimizar esse uso da água, ou formas de incentivar, né, com que os grandes consumidores, por exemplo, indústrias e agricultura, tenham benefícios em ter alternativas para reduzir. Então, uma série de fatores. E aí, colocando mais algumas pulguinhas na orelha de vocês, que eu gosto muito disso, é para a gente refletir o seguinte, até que ponto que a atual realidade hoje nossa, de coronavírus, de pandemia, até que ponto que isso não é reflexo desse desequilíbrio que a gente já extraiu do planeta Terra, da nossa mãe natureza, muito mais do que ela consegue nos fornecer, e até que ponto que já não é ela falando assim, olha, eu preciso expulsar ou preciso diminuir a população para eu começar a me equilibrar novamente. Então, são questões, eu não estou falando que é ou não, mas é para se questionar. Até que ponto que já não é aquele alerta assim, tô te avisando, vai dar ruim, e aí? Então, cabe a reflexão com relação a isso. E o nosso papel como gestor ambiental é exatamente, peraí, mas será
É isso mesmo? O que eu posso fazer para contribuir, mesmo que em escala pequena, com relação a isso? Para divulgar essas informações, para entender melhor tudo que acontece. Então, esses são os desafios, né? E aí, junto a tudo isso, a gente não deixar de fazer a nossa responsabilidade socioambiental. Então, nesse aspecto, fica esse desenho aqui da balança, e junto a isso, trazer uma outra questão que é importante que vocês saibam, que na Constituição brasileira, a gente tem previsto, no artigo 225, se eu não me engano, que é o seguinte, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e etc., e para garantir condições para as futuras gerações, e bonito. Tem direitos e deveres. Mas ok, a gente tem direito. Mas e o nosso dever? O que a gente faz para ter esse direito? Tudo é direito e dever, né? Então, é um direito nosso, mas e aí? A gente está questionando as medidas governamentais, a gente está passando por um regime de governo que está acontecendo, já tem anos, um desmonte da estrutura ambiental. Então, você tem corte nos órgãos de fiscalização do IBAMA, você tem corte, a legislação está cada vez ficando mais flexível, né, favorecendo a aprovação de empreendimentos, e tudo isso é reflexo dessa política, de deixar a boiada passar. E aí, até quando, ou até que ponto que a gente vai ver isso? Lá na frente a gente vai olhar, puxa vida, eu acho que agora é tarde demais. Ou agora já está sendo tarde demais, né? Eu sou a pessoa mais otimista que existe. Mas até que ponto que essa pandemia já não é esse alerta? Peraí, e agora mais uma coisa para vocês refletirem, que eu fiquei sabendo esses dias. Tem uma teoria, que aí eu confesso que eu não pesquisei, mas aí já fica a dica para vocês pesquisarem, né? Depois vocês me contem. Tem uma teoria que chama o arco-íris invisível, de se eu não me engano é alemão, esqueci o nome dele, depois vocês colocam, que fala que as grandes pandemias no mundo, elas são associadas a grandes saltos tecnológicos. Por exemplo, a gripe espanhola, no início do século, foi quando, de repente, todo mundo conheceu as ondas de rádio e todo mundo no mundo inteiro começou a se comunicar e transmitir mensagens e informações via rádio. E ali, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo com a pandemia agora, a gente teve o 5G que surgiu, e o primeiro local que teve total cobertura do 5G foi em Wuhan. Então, se a gente for avaliar isso à escala global, claro que o impacto de uma transmissão de internet que é nova, às vezes para a gente não faz nenhum efeito direto, mas e para todo o ecossistema, para todo o planeta envolvido? Será que isso não tem impacto? Será que a gente não influencia nesse possível equilíbrio? Será que não é uma carga? Claro que não só isso, mas potencializado com tudo que a gente vem trazendo ao longo de toda a evolução humana, né? E aí, assim, é para refletir, não estou falando que é nem que não é, por favor. Porque eu também não sei, eu não consegui pesquisar ainda a fundo. Mas são questões exatamente para a gente, peraí, mas será mesmo? Mas, ao mesmo tempo, o 5G vai trazer os benefícios dele. Mas até que ponto que isso é bom ou não? Ou até que ponto que a gente pode ou não optar por isso? Então, são essas as considerações que eu preparei aqui para deixar para vocês. E agora eu quero falar um pouquinho da nossa ação e da nossa atividade aqui como Instituto Fernando Bonillo. Tem uma pergunta aqui, se possível, a professora Marielle avalia a nova... Não consegui ler. Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta de alguém aqui. Quer que eu leia, Marielle? Pode, por favor. A Sandra Monteiro. Oi, Sandra, tudo bem? Pergunta para a Marielle, se possível, como a professora Marielle avalia a nova liberação geral do governo com relação à aprovação do projeto de lei que simplifica as leis. Eu acho que tá o que saiu agora, né? É que eles simplificaram, passaram a boiada na questão do licenciamento ambiental. Sim, isso daí é uma forma, eu confesso que eu li por cima só, mas, de certa maneira, é uma forma de acelerar o processo e diminuir as etapas
prévias de avaliação e de estudo dos impactos ambientais relativos a alguns empreendimentos, né? Porque essa nova lei, ela vai ser aplicável a alguns empreendimentos, então ela está dispensando o licenciamento de alguns empreendimentos e está acelerando o processo em outros. O que isso vai acontecer? Você vai pular essa etapa que eu comentei com vocês, de avaliar o impacto ambiental, de avaliar a compensação ambiental, de avaliar a real forma de se minimizar isso com relação aos recursos naturais, né? E eu vejo isso com muita preocupação, porque cada vez mais a gente vai abrindo aquelas procedências, né? Se isso realmente for aprovado, daqui a pouco vem outro tipo de empreendimento fazendo pressão junto às bancadas para que seja facilitado também. Isso vai vindo em batelada, né? Então, essa é a principal preocupação, de tanto não ter avaliação ideal e correta desses processos. Então, não é porque um processo de licenciamento ambiental é demorado, tem empreendimentos que demoram 6 anos para você conseguir uma licença ambiental, mas é porque realmente precisa de um estudo detalhado, de uma avaliação envolvendo vários atores. Dependendo do porte do empreendimento, isso daí vocês vão estudar, a pessoa que já está formando, já estudou, já sabe, tem tipos de empreendimentos que nós, como gestores ambientais, né, nós vamos estar envolvidos com uma série de outros profissionais para fazer, por exemplo, o estudo de impacto ambiental, que para aprovação desse estudo de impacto ambiental será necessário audiências públicas. Então, por isso todo esse processo, né, para inclusive ver da comunidade o que eles enxergam, qual que é o impacto perante a visão do outro, né, aquela questão de se colocar no lugar do próximo. Então, tudo isso. A partir do momento que a gente simplifica alguns tipos de empreendimento e reduz e cria esse atalho, a gente pode, lá na frente, cometer vários erros, porque a gente não vai ter esses estudos detalhados tecnicamente e adequadamente para isso. Então, eu vejo com muita preocupação. Marielle, posso fazer um bate-bola com você aqui? Claro, fiquem à vontade. Pessoal, só comentando aqui o que a Sandra colocou, e a Marielle falou sobre Brumadinho, sobre Mariana, né, que foram muito recentes. Eu sempre falo para os alunos, eu já acostumei a chamar até de crime, eu não chamo nem de desastre mais, sabe? Desastre, eu chamo de crime ambiental. Só para vocês saberem, gente, depois que teve Mariana, o crime de Mariana e o crime de Brumadinho, vocês sabem que o estado de Minas Gerais é um dos estados, depois da região norte, é uma das regiões que mais tem minério no Brasil, né? Uma outra hora a gente conversa sobre isso, que são uma das regiões com mais estrutura geológica antiga, rochas muito antigas, que aí vai ter muito minério, né? O estado de Minas Gerais é um estado minerador, vem aí até o nome do próprio estado. Então, é óbvio que aqui vai ter uma luta muito grande pela mineração. Após Brumadinho, pessoal, foi uma tragédia, um crime ambiental gigantesco. O estado de Minas, na época, eu só estava procurando até para pesquisar como ficou, eles estavam, porque assim, para fazer o tal do licenciamento ambiental, são 3 etapas, né? Tem que ser a etapa do estudo prévio, depois ter licenciamento e tal. Depois de Brumadinho, eles aprovaram o estado de Minas Gerais para diminuir essas etapas, dizendo que era muito burocrático. Então, pensem comigo, é isso que, primeiro, a Marielle arrasou na fala aqui, eu aprendi muito com você também, Marielle, a questão da sustentabilidade, né? E vocês precisam pensar, né? Por que o Estado facilita o licenciamento depois de 2 tragédias no mesmo estado, né? Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de Caldas, né? Porque eu fiz um projeto em Caldas e eu estava participando com o Daniel Tigel, que hoje ele acho que da presidente da Associação da Pedra Branca, e a Pedra Branca é uma área de preservação ambiental, é uma APA de uso sustentável, cheio de endemismo, de animais e plantas endêmicas que só tem aqui na Pedra Branca. Mas também tem rocha muito especial. Tem 10 mineradoras dentro da Pedra Branca. O que aconteceu alguns anos atrás? Os donos da mineradoras, que são mais ou menos 4 donos, que ganham bilhões por mês, eles só têm contato com o cara que era o fiscal. O fiscal avisou eles que ia ter uma fiscalização, eles queriam abrir uma área maior de mineração. Eles foram lá e tiraram 4 caminhões cheios de um tipo de samambaia, uma pteridófita endêmica aqui, para que não fosse um lugar especial e pudesse minerar. Sorte que eles encontraram 4 caminhões escondidos na mata, cheio tinha bromélia, tinha samambaia, tudo endêmica. E aí o que aconteceu? Descobriram,
E sabe quanto que a empresa ganhou, o dono ganhou? 20 mil reais de multa, gente. Marielle, fala aí, vai, o que é 20 mil reais? Se o cara Uma ganha... mineradora é o que a gente gasta ali, ó, sexta-feira no barzinho, tomando aquela branquinha ali. Eles ganham por dia, em 2 dias eles vão ganhar. Aí, ó, a Janaína é de lá, né, Janaína? Eu participei até da audiência, foi coisa de novela, gente. Só para complementar aí que realmente essa questão da liberação, gente, esse negócio de passar boiada é real. E depois eu faço outros comentários aí. Acho que a ideia é abrir para a turma falar, né, Mariana? Por favor, gente, se vocês quiserem complementar aí. Se não, enquanto a galera vai ficando tímida aí, se quiserem abrir a câmera, galera, aproveitem. Conheçam-se, façam as interações, não aglomerem, por favor, mas conheçam-se virtualmente, troquem informações, aproveitem essa nova etapa da vida de vocês para se aproximar, mesmo que virtualmente, de pessoas novas, né, gente? Eu acho que é um momento único. Mas eu vou trazer para vocês alguns episódios que acontecem aqui com a gente, falando um pouquinho que eu já entrei direto no assunto e elogiando o IF Sul de Minas, esqueci de falar do Instituto Fernando Bonillo. Nós somos uma instituição de terceiro setor, né, uma organização não governamental, existente oficialmente desde 2017, mas a minha vida inteira eu sempre estive envolvida com essas ações. E o que acontece, por que a gente surgiu, por que a gente carrega esse nome? Fernando Bonillo foi um ambientalista aqui da região do sul de Minas, ele era chefe regional do IBAMA, ele já foi ameaçado de morte, e às vezes assim a gente acha que é muito distante, igual a gente vê assim, igual teve lá o Chico Mendes, aquela outra lá que eu esqueci o nome, que foi assassinada lá no Amazonas. Todos esses ambientalistas, eles têm sim essa história. O Fernando Bonillo ele não foi assassinado, mas ele teve uma morte assim, meio de morte morrida, mas que chocou todo mundo, né? E a gente ficou órfão dessa figura aqui no sul de Minas. Ele sempre lutou muito, principalmente pela Pedra Branca, quando ele era vivo, e ele era chefe regional do IBAMA, então ele tinha muita força. Ele faleceu, a gente falou assim, gente, o que a gente vai fazer agora sem essa referência? Então a gente se uniu e criou o instituto que carrega o nome dele. E a partir daí, um dos nossos papéis, claro, é o Instituto de Pesquisa e Conservação Ambiental, a gente tem que apurar as denúncias e as informações que chegam até nós. E a gente tem vários casos de tentar aproximação com alguns empreendimentos, de tentar ser ouvidos, e na maioria das vezes isso não acontece. E aí a gente aciona os meios legais, por exemplo, o Ministério Público, que é o nosso canal legal para exigir as questões. E assim, já recebemos ameaças, a gente é boicotado em vários municípios, assim como lá em Caldas, com certeza o Daniel tem esse tipo de pressão. Porém, isso não vai nos calar e não vai nos minimizar ou enfraquecer. Muito pelo contrário, se a gente está incomodando é porque realmente eles estão fazendo coisas erradas. Só que é uma luta árdua, porque não é só o embate ideológico, isso acaba atingindo outras frentes, né? Porém, a gente está disposto a fazer isso. Então, a gente vê, por exemplo, tem séries, as aruanas ali, tem uma série de questões que traz isso, né? Então, a luta ambiental, e a gente acaba sendo visto meio assim, lá vem aquele povo, de novo, encher meu saco, botar água no meu molho. Mas não é isso. Se a empresa, ou a prefeitura, ou o órgão, está fazendo as coisas em desconformidade com a legislação ambiental, ele tem que ser punido de alguma forma, ele tem que pagar com as consequências, e para que aquela questão do crime não compensa. Mas, hoje em dia, por exemplo, esse caso da mineração que a Melina falou, você vai pagar 20 mil reais, aí o crime acaba compensando, para a empresa, ela vai falar assim, eu vou desmatar porque a multa ambiental é muito mais barata do que eu ir lá e fazer todo o processo adequado, ou não minerar, né? Então, a gente acaba se deparando com isso. E dentro do Instituto Fernando Bonillo, a gente tem uma série de ações, tanto com relação à reciclagem, com relação a incentivo de práticas de compostagem, plantios, uma série de ações. Então, olhem nos nossos sites, nas nossas redes sociais, ifbonillo.org.br, no Instagram e Facebook, Instituto Fernando Bonillo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma série de ações em parcerias com o IF Sul de Minas. A gente tem que, provavelmente em breve, né, assim que passar a pandemia, a gente vai convidá-los de forma mais frequente. Tem uma série de alunos que fazem e fizeram estágios conosco,
atividades complementares, tudo isso são possibilidades, exatamente para aproximar a teoria da prática. Então, o que vocês veem dentro da sala de aula, a gente vai aplicar no dia a dia dessas ações, né? Então, isso é muito importante. E realmente foi colocado aqui um comentário, né, da gente rever os nossos meios, as nossas formas. Hoje em dia, a própria indústria, ela nos induz, de certa forma, a estar no mundo consumista, né? A gente tem o que é chamado de obsolescência programada. O que vem a ser isso? Vamos dar um exemplo clássico do Fusca. O Fusca, você pode bater ele numa parede, num poste ali, que ele malemar amassa. Agora, você pega um carro agora atual, qualquer esbarrãozinho nele, ele já acaba com a lataria inteira. Por quê? Se você dá perda total num carro, ou se o seu celular cai no chão e ele para de funcionar, o conserto dele vai ser muito mais caro do que você comprar um novo. Então, você incentiva o consumismo. As coisas são feitas para ter um período de duração. Por que o celular? Vocês acham que não teria tecnologia de já colocar um iPhone 37 ali no mercado? Eu acho que sim. Mas por que eles estão fazendo de escadinha? Exatamente para incentivar o consumo. Eu lanço, sei lá que número que está agora, ano que vem eu lanço outro, ano que vem... Porque cada ano as pessoas vão querer trocar. Então, tudo isso é questionável, né? E a gente, como papel de consumidor, é se questionar. Será que eu realmente preciso disso? Será que eu realmente estou fazendo a minha parte, né? Então, a gente ir olhando por esse lado. E o que mais que foi falando aqui? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Abrir aqui para o pessoal, se tiver mais alguma pergunta, mais alguma questão, porque eu não vou ficar demorando muito, porque eu acho que primeiro dia de aula, eu tenho muito mais coisa para falar, se vocês quiserem, mas aí vai ficando meio maçante. Mas o que eu queria mostrar era principalmente essas questões da sustentabilidade, né? Trazer esse conceito novo para você, novo não, né? Mas esse outro olhar e questionar, será mesmo hoje? Se a gente avaliar, se alguém me perguntar, você acha que sustentabilidade existe? Ou você acredita que o desenvolvimento sustentável é possível? Eu vou responder que não. Eu acho que a gente pode tentar minimizar os impactos do nosso dia a dia. Mas daí a falar que a empresa A ou B é sustentável, ou que o meu meio de vida é sustentável, eu acho que longe de ser, principalmente por conta de que a maioria das empresas ainda faz somente ali o arroz com feijão, o básico do básico, somente para cumprir as condicionantes ambientais, ou somente para falar que fez, e longe de realmente fazer o que seria o ideal, né, para minimizar os impactos. Teve alguém que falou ali da consultoria ambiental, que eu acabei de lembrar aqui. É a Thaís, ali para cima. Muitos clientes na consultoria ambiental que não querem saber exatamente como regularização. Eles buscam informações sobre o que vai acontecer com eles se fizerem essa adequação ambiental. Ou seja, muitos crimes ambientais são planejados. Exatamente isso, é aquela questão do crime compensar, né? Eu vou fazer, mas fiscalização é falha. E aí, outra questão que é importante vocês saberem. Nós, meros cidadãos, a gente tem um poder legal de polícia e de fiscalização. Então, ao nos deparar com qualquer irregularidade, a gente tem a obrigação, tanto de denunciar os órgãos responsáveis, polícia ambiental, órgãos e instituições, tem uns canais de denúncia no próprio site da SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas, tem canais de IBAMA, então cada tipo de infração, ela vai ter um órgão responsável, então a gente tem que estar atento a isso também, né? Então, são questões que vai dando essa legitimidade à causa e, principalmente, tentando diminuir essa questão do crime compensar. Hoje, a realidade nossa é exatamente essa dificuldade dos agentes de fiscalização. Eles só vão verificar algum empreendimento se tiver denúncia. Se não tiver denúncia, eles não têm corpo técnico suficiente para fiscalizar. E aí, se não tem denúncia, aquilo vai ficando, né? E a boiada vai passando. Então, é muito importante a gente estar atento e fazer a nossa parte. E, paralelo a isso, já
adianto aqui um spoiler, que está nascendo e provavelmente a inauguração deve ser na Semana do Meio Ambiente, que é na primeira semana de junho, que a gente está criando, ainda o nome não está nascendo ainda, mas mais ou menos como o que foi feito, ou que é feito já em alguns locais, que é um fortalecimento, uma aliança entre as instituições de conservação ambiental. Tem a Aliança da Pedra Branca, que a Melina comentou, do Daniel, que não é só do Daniel, né? Eles se uniram, uma série de instituições, em prol da Pedra Branca. Mas a gente está fazendo isso com várias instituições já existentes no sul de Minas, exatamente para ter essa rede de cooperação mútua. Porque cada instituição tem a tua expertise e o teu know-how. No Instituto Fernando Bonino, a gente tem uma veia muito forte com relação à água, ao saneamento rural, agora a parte de reciclagem. Tem outras instituições que são muito fortes em restauração florestal, outras que são fortes em outros segmentos. Então, a gente fazendo essa união e cooperação, a gente se fortalece, troca essas informações e, principalmente, essa parte de fiscalização, ela ganha braços. Então, isso também em breve vai estar acontecendo, né? É igual aquele desenho que tinha antigamente, pessoal, os mais novinhos não vão nem lembrar, né? Mas que tinha o Capitão Planeta, né? Então, cada um tinha um anelzinho ali, um poder, e quando realmente a coisa ficava feia, né, que tinha um crime ambiental a nível grande, eles se uniam e juntavam o Capitão Planeta, né? É mais ou menos assim, mas tirando o romantismo à parte, essa questão ambiental, ela requer um certo equilíbrio e, ao mesmo tempo, uma postura muito fria nossa da parte de ambientalistas. Porque a gente tem duas opções. Se a gente bate ou se a gente não se abre para o diálogo, principalmente com essas grandes empresas que têm um impacto ambiental considerável, a gente acaba não tendo espaço e acaba fazendo tudo da forma com que eles querem. Então, a gente tem que ter a frieza suficiente de se aproximar para discutir, olha, ok, eu sei que o que você está fazendo tem um impacto ambiental relevante, porém, estamos à disposição para pensar em ações conjuntas para minimizar isso. Então, são desafios e isso acaba impactando na vida geral, né? Por mais que a gente não queira se envolver, o que está acontecendo hoje, em forma de pandemia, eu acredito que seja já um reflexo, não de uma ação sozinha, mas de uma série de ações que juntas, elas vão ter esse resultado, que é o que a gente vê hoje. Então, só para fazer um exercício aqui, para já ir encaminhando para os encerramentos, vamos imaginar assim, a gente olha a qualidade dos corpos hídricos que corta Poços de Caldas. A gente vê ali aquele rio que corta ali a João Pinheiro. Vocês já pararam para ver a qualidade da água? Agora, que é período que não chove, vocês vão ver a cor. É praticamente esgoto que corre ali. Então, a gente, de maneira geral, eu coloco a gente porque de forma geral. A gente está tirando muito mais do que a gente devolve, né? Então, a gente retira uma água limpa e devolve um esgoto. E ali, no caso, é uma série de questões envolvidas no saneamento, que dificuldade de encontrar, são redes clandestinas, e aí o buraco fica bem mais embaixo. Mas é exatamente, é muito complexo, é uma série de ações que se entrelaçam entre si, e além de ter a pressão das empresas, a pressão dos empreendedores, e o interesse político nisso tudo, né? Então, são desafios. E agora, respondendo a pergunta inicial que eu falei para vocês, né? Qual o papel do gestor ambiental, quem está chegando aí? Eu diria para vocês que o papel do gestor ambiental e da gestora ambiental é exatamente buscar formas de chegar mais próximo do equilíbrio, né? A gente, de pouquinho em pouquinho, principalmente usando a inovação e a criatividade, tentar fazer com que, de certa forma, a gente consiga minimizar o impacto de todas as ações, que, claro que são positivas para nós. Claro que é positivo a gente ter tecnologia, a gente ter desenvolvimento, mas que, de certa forma, precisa se priorizar a parte da conservação dos recursos naturais. E ter isso também como parte das políticas
das empresas, dos grandes empreendimentos, que muitas das vezes são feitos só para cumprir tabela. Mas é isso, galera. Perguntas, questões, Bom, me coloquem à disposição. Muito obrigada, cara. Foi sensacional. Eu acho que é isso que a gente precisa, que a gente precisava. Por isso que, e lembrando, pessoal, que tem professores aqui também, né? A Thaís, professora do curso, a Merele estava aqui agora há pouco também. Eu não sei se tem mais algum professor aqui. E eu queria só fazer um comentário, porque sabe que, gente, eu falo que não vou falar, mas não consigo, né? Eu queria só comentar uma coisa que a Maria colocou e contextualizando, pessoal. Vocês devem estar acompanhando a questão dos Yanomami lá, né? Dos ataques que os garimpeiros estão fazendo, gente. Tá surreal, né? Já tem há pelo menos uma semana os ataques armados de garimpeiros contra os indígenas de forma sistemática, assim, sabe? Então, a gente precisa lembrar, primeiro, que o Brasil é um país que seguiu o caminho que o mundo foi seguindo das questões ambientais, né? O nosso PNMA, que é a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, foi criada em 1981, depois 1988, e pensem comigo, 2021, o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação foi criado só nos anos 2000, gente. Nós estamos muito atrasados, sabe? A gente foi atrasado aqui em abolir a escravidão, a gente foi atrasado aqui em questões ambientais. Então, o Brasil é um país que, infelizmente, tem uma política, sabe, aquela política ainda do avanço agrícola, né? Então, a gente precisa mesmo pensar, que mundo que a gente quer, cara? Que mundo que a gente vai querer? A Marielle falou muito bem. Essa pandemia, para mim, é resultado total das nossas más escolhas aí, né, durante esse tempo. Acho que teve pergunta ali, Marielle, você quer? O Tiago Caproni comentou que hoje vemos muito grupos de mercado financeiro trabalhando com investimento em organizações com compromissos sociais e ambientais. Você acha que há como convencer que essas organizações mais tradicionais para que trabalhem pensando nessa questão da imagem? Isso seria possível em uma mineradora, pegando o seu exemplo? Bom, vou contar uma historinha antes de responder a pergunta, que é a seguinte: a gente recebe o tempo todo muitos e-mails e contatos de empresas, pessoas, através de pesquisa do Google. Vocês doam mudas, vocês realizam trabalho de restauração e tal. Foi final do ano passado, a gente recebeu o contato de uma mineradora de Poços de Caldas, perguntando se a gente realizava doação de mudas. E aí eu comentei, eu falei assim, olha, doação a gente não... Dependendo do fim, a gente pode até articular alguns parceiros para tal doação, mas partindo de uma mineradora, aí eu questionei, eu falei assim, bom, vocês têm que recuperar alguma área, vocês estão querendo essa doação? Aí ela me respondeu, eu falei assim, olha, a gente é uma área uma recuperação de área degradada, né, proveniente de área minerada, e a gente está querendo mudas doadas. Eu falei, mas espera aí, se vocês mineraram, vocês têm que recuperar, vocês querem essa muda de graça? E aí eu nos coloquei à disposição para, em parceria com a mineradora, elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas, a gente firmar uma parceria visando essa minimização desse impacto ambiental, fazendo todo o monitoramento, etc. Porque o que acontece, a maioria das vezes as pessoas plantam as mudas por conta de não ter fiscalização, isso acaba depois morrendo ao longo do tempo, né? Então, é uma realidade. E aí, por isso que eu, respondendo a pergunta do Thiago, eu trouxe esse exemplo. Isso vai depender, claro, que o mercado, e eu vejo isso com bons olhos, que de certa forma está tendo alguma pressão, principalmente internacional, com relação à questão de mudanças de visões, né, da responsabilidade socioambiental das empresas, dessa questão, mas ainda está muito longe aqui, realidade Brasil. Está muito longe de realmente ser aplicável na prática. Então, as empresas que já têm isso, que são multinacionais, isso já vem principalmente de questões externas, né? Mas eu acho assim, de pouquinho é possível sim, esse convencimento. A gente tem mecanismos legais de renúncia fiscal que incentivam a dedução de imposto de renda para doações de instituições de terceiro setor, consideradas de interesse público. Então, é possível sim. Porém, eu ainda acho que está meio longe da realidade, principalmente aqui a nossa realidade local. Porque ainda as empresas não têm essa noção, ainda não bateu isso. E aí eu falo isso a nível Brasil, complementando o que a Melina trouxe aqui. Aqui no Brasil eu tenho uma visão, e também para vocês questionarem, que é a seguinte:
a gente tem uma área muito grande para tudo. É um país muito grande, muito rico em recursos naturais. A gente tem muita água, a gente tem muita área agricultável, a gente tem muito de tudo. E o que acontece? Para que eu vou me preocupar em uma alternativa para tratar os resíduos sólidos do meu município, sendo que eu tenho área a rodo que eu posso enterrar, né, ou aterrar esses resíduos sólidos? Por que em outros países menores se investe muito em alternativas para o resíduo sólido? Porque eles não têm onde colocar o resíduo sólido. Ou eles dão um jeito e melhoram essa questão, ou eles vão pagar muito caro. Então, a gente tem aquela questão, quanto mais lhe é dado, que a gente tem uma área muito grande, mais lhe será cobrado. E, ao mesmo tempo, tem aquela questão assim, eu tenho espaço tranquilo, eu tenho muito espaço, eu tenho muita área a nível Brasil. Então, eu não preciso me preocupar muito agora. Isso a gente está falando, assim, principalmente a nossa área, muito privilegiada. Né? Então, essa é a visão que eu tenho. E aí o Caproni respondeu aqui, talvez porque muitas mineradoras sejam familiares, sem muito vínculo com a Faria Lima. Eu não entendi muito bem, mas enfim. Mas é exatamente isso. A gente tem muita dessas questões. E ainda, boa parte da base governamental é a base ruralista, que faz muita criação. Já tem estudos em larga escala falando que sistemas agroecológicos, que a gente consegue produzir alimentos e cultivos junto com cultivos florestais, consegue melhorar a produtividade, consegue diminuir o impacto ambiental, consegue melhorar a disponibilidade hídrica e a qualidade do solo. Isso já tem estudos em larga escala. Mas é aquela história, a gente tem que quebrar os padrões, mostrar isso e mostrar lá para os grandes barões da monocultura que isso é possível. Então, os desafios, né? A gente tem que começar a discutir isso dentro de sala de aula, buscar soluções, ver práticas para que aos poucos a gente consiga chegar em quem realmente tem o dinheiro, o recurso, né? E quem realmente tem esse poder decisivo. Então, é exatamente isso que o Caproni explicou aqui, a Lesadinha, que não sabia o que era isso. Mas é exatamente isso. Então, se não doer no bolso, ou se não tiver alguma forma de incentivo que seja atrativo financeiramente, dificilmente a empresa vai fazer isso só porque vai melhorar a imagem dela ou porque vai diminuir o impacto ambiental. Infelizmente, ainda a questão financeira, ela fala muito mais alto. Mas eu sou da frente que desistir não é uma opção, né? Então, a gente está sempre aqui fazendo o nosso papel, buscando alternativas, incentivando práticas inovadoras e, de certa forma, contribuindo para que a gente forme esses cidadãos críticos, competentes, criativos e humanistas. Galera, perguntas aí, que eu acho que, se depender de mim, eu fico falando aqui a noite inteira, né? Mas... Nossa, o que a Edna comentou ali, você viu, que ela fez várias denúncias e aí, de vez de dar em alguma coisa, só ajudou para a construtora correr para fazer um empreendimento legal, né? Que em Poços de Caldas tem muito disso, né? Tem muito empreendimento aqui, principalmente o mercado imobiliário, ó, negócio que é pancada, né? Sim, isso não é exclusividade de Poços. Sim. Infelizmente, a especulação imobiliária é muito forte em todos os lugares, né? Porque gira muito dinheiro e tem muito poder por trás disso, né? Pessoas e influências muito grandes. E aí, às vezes, acaba, né? Passando por cima e é bem isso mesmo, né? É complicado e triste. Mas é por isso que eu comento a importância, né, da gente se unir e fazer valer a ação civil pública, Ministério Público, mesmo que seja para que... Tem coisa que infelizmente, é aquela coisa, acender vela para defunto morto, é complicado, mas que pelo menos a gente consiga discutir, consiga ser mais rígidos com as compensações ambientais, né, mas é a triste realidade, né, daqui a pouco vem a continha, já está vindo a continha. Marielle, posso fazer para a gente já também não segurar você aqui eternamente, né? Depois eu vou ter uma fala com os calouros ainda. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que não ter uma Secretaria do Meio Ambiente aqui no município
isso determina para algumas ações acontecerem? Você acha que... Queria saber de você, o que você pensa sobre não ter uma Secretaria do Meio Ambiente aqui? Eu acho que, na verdade, não muda muita coisa. Eu vejo, pelas experiências que eu tenho em alguns municípios, que na maioria das vezes, claro que a figura de um secretário de meio ambiente, dependendo da postura dele, isso pode fazer diferença. Só que a maioria dos municípios, mesmo não tendo uma secretaria de meio ambiente, ele tem ali a diretoria de meio ambiente, ele tem um braço de meio ambiente, mas que na maioria das vezes é pessoas que estão ali por estar e por cargos políticos, que eles vão trabalhar por interesses do município, e acontece isso muito, eu vejo aqui em Pouso Alegre, eu vejo em Poços. Mas é que eu acho que, independente de ser secretaria ou ser diretoria, da estrutura legal, eu acredito muito mais num poder das pessoas que estão dentro do conselho do CODEMA, né, que é o Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento dos municípios. Porque esses conselhos, na esfera municipal, a gente tem o CODEMA, na esfera estadual tem o COPAN, e na esfera federal tem o CONAMA, que isso também é resultado da boiada passando, né? Então, tem uma lei que diminuiu a representatividade das instituições ambientais dentro do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a nível federal. O que acontece hoje, de maneira geral, em quase todos os municípios? A maioria das instituições, das cadeiras dentro do CODEMA, são representantes de mineradoras, são representantes de empreendimentos imobiliários, são representantes, ou são pessoas até mesmo de entidades ambientalistas, mas que às vezes não têm o conhecimento técnico, não têm o engajamento e não têm a força adequada. Então, eu acho que sim, se tiver uma Secretaria de Meio Ambiente com pessoas técnicas e bem intencionadas à frente, com certeza vai mudar. Porém, se tiver um cargo ali somente para cumprir política, vai ficar na mesma. E aí faz valer a importância dos conselhos. Porque aí um conselho bem articulado, bem embasado tecnicamente, com força de mobilização, isso daí eu acho que muda. Porque aí mesmo o secretário ou diretoria, qualquer que seja a estrutura interna do município, isso acaba, o conselho acaba freando isso, né? Essa é a minha opinião, pelo que eu acompanho em alguns municípios. Eu acho que a Thaís colocou aqui, eu gostaria só de colocar um adendo, Marielle, puxando o que você falou sobre a importância da nossa posição como profissionais da gestão. A gente tem que ser focado em não se deixar corromper. Os impactos ambientais têm que incomodar como pessoa e como profissional. Porque eu, ultimamente, tenho visto muitos colegas que trabalham que estão perdendo totalmente a ética por grana. Isso é muito preocupante. Concordo plenamente, Thaís, eu estou lendo aqui, eu estou até arrepiado. E, infelizmente, isso acontece o tempo inteiro. E eu já tive embate com um colega meu, que a gente até foi uma discussão, que ele falou assim, você não sabe o que eu estou passando e eu preciso colocar comida em casa. Eu só falei assim, ok, mas você está fazendo licenciamento do empreendimento que a gente vai bater de frente, porque eu vou questionar. Ele, mas eu preciso fazer isso. Eu falei, bom, não estou aqui para julgar, mas, de certa forma, você vai ter que arcar com as consequências desse seu ato, né? E, realmente, Thaís, isso é muito, muito preocupante, porque, infelizmente, o poder financeiro está corrompendo, de alguma forma, né? E está falando assim, não, faz aí para mim, porque tudo na vida, e principalmente legislação ambiental, quanto mais inteligente ou mais estudado é o profissional, o gestor ambiental, quanto mais experiência, mais brecha é possível a gente encontrar na legislação. Porque é tudo aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio. Quando vocês estiverem estudando, por exemplo, avaliação de impactos ambientais, é tudo muito subjetivo. Como que você vai avaliar o impacto ambiental de tal empreendimento sobre a fauna, sobre o corpo hídrico? Mas você tem que ter uma escala ali de coisas que a gente está falando de uma série de ações que se juntam ali. E isso daí acaba deixando brecha para a interpretação. Se eu quero fazer um relato, eu vou forçar para o lado da conservação ambiental. Se eu estou recebendo de uma grande empreendedora para facilitar aquele empreendimento, eu vou minimizar e fazer com que isso seja visto de forma que o impacto seja menor do que realmente é. E é a forma daquela questão, né, do advogado do diabo, né? Eu posso falar a mesma coisa, da mesma forma, só que é o copo meio cheio ou meio vazio. Então, isso é muito complicado, muito bem colocado, Thaís. Então, a gente tem que estar sempre
Claro que não vou julgar ninguém, não vou questionar ninguém, mas está sempre buscando fazer o nosso melhor dentro da ética, dentro do profissionalismo, dentro da conservação ambiental. Porque a hora que a gente não tiver mais nada, ou que a gente tiver em situação de vulnerabilidade hídrica, de cortes de energia elétrica, porque se a gente tem ausência de água, a gente não tem fornecimento de energia. A hora que a gente estiver nesse estado, não adianta falar assim, mas e agora o que eu vou fazer? Uai, a gente deu brechas, não teve planejamento, ocupação de solo, enchentes frequentes, grandes desastres, grandes crimes ambientais, e de certa forma a conta vem. A conta vem, então. Posso só fazer um comentário, Marielle? Por favor. Gente, boa noite. Meu nome é Thaís. Eu não vou ligar o vídeo porque não estou com condições apresentáveis para o pessoal me ver pela primeira vez. Os alunos do terceiro e do quinto já estão acostumados já a me ver descabelada. Mas é muito importante, tá, gente? Vocês que estão iniciando agora, né, o curso de gestão ambiental, e é uma coisa que eu friso muito com os outros alunos, essa questão da responsabilidade que a gente tem como profissional, sabe? Quando eu mencionei aí que a gente tem enfrentado muitos problemas com colegas de profissão que, assim, estão prostituindo mesmo a questão ambiental. É até uma questão que vai até uma realidade um pouco até mais fácil de se entender. Às vezes a gente fica muito ligado que o pessoal se vende para grandes empresas ou que o pessoal faz alguma coisa de errada relacionada a grandes empresas. Mas não, hoje a gente já está enfrentando situações de consultorias ambientais que falam para um pequeno produtor, para uma fazenda, que o que eles estão fazendo está assegurado, que eles estão orientados da forma adequada, e entregam um papel para aquele senhorzinho lá da roça que não entende nada, aquele senhorzinho acha que aquela obra que ele está fazendo está totalmente correta, e daqui a pouco ele entra assim no emaranhado de problemas sem fim, fica preso nisso, num loop aí por 5, 10 anos dentro de um processo, e aí a pessoa que fez isso, que tinha garantido para aquele senhorzinho lá da roça, desaparece. Então, o nosso papel como quando a gente fala de responsabilidade, não é pensar só na responsabilidade com uma grande mineradora, com uma grande empresa, mas é para desde a pequena obra até a grande obra, porque eu tenho visto muito isso, o pessoal chega, entrega um papel, fala que é só isso mesmo, que não precisa fazer nada em troca e que tá tudo certo, e a pessoa acredita naquela ideia e quando vê a pessoa se vê numa posição muito complicada. E isso eu escutei da própria Polícia de Meio Ambiente, que os profissionais hoje, eles trabalham, fazem errado, e depois eles somem e colocam a culpa sempre, às vezes, naquela pessoa que era leiga. Então, muitas vezes acontece sim o crime de caso pensado, né? Mas muitas vezes também acontece o crime por conta da falta de ética do profissional de gestão, né? Ou de qualquer outra área relacionada ao meio ambiente. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente é corresponsável de muita coisa que acontece também. Então, para o pessoal que está formando, eu bato muito nisso, e para o pessoal que está chegando, né, da gente saber o quanto que a gente tem que ser responsável. Obrigada, Thaís. Muito pontual, muito certo sua fala também, né, complementando a fala da Marielle. Pessoal, só fazer um comentário aqui, acho que parece que tem gente que levantou a mão e para mim não está aparecendo. Alisson, você tinha levantado a mão, né? Você quer abrir o áudio aí? Fica à vontade, tá? Se ele tiver ainda aí, né, o Alisson. Não? Olha, eu vou falar então rapidinho, muito bem colocado, Thaís, muitíssimo obrigada. Quero muito conhecê-la em breve, mas vou dar só um exemplo que eu presenciei semana passada, clássico disso que você está falando. A gente faz parte do Comitê de Bacia Hidrográfica e chegou um processo de outorga para ser avaliado, onde, olha o nível que chegou esse profissional. O empreendedor estava fazendo um pedido de canalização de um corpo hídrico, e aí começou, já tinha os protocolos lá junto ao IGAM, o Instituto de Gestão de Águas, e precisava da aprovação do Comitê de Bacias. Vocês vão entender melhor o que significa esses órgãos, etc., ao longo do curso.
E simplesmente o empreendedor foi lá, dentro do processo, que todos os processos ambientais eles são públicos, ele pegou o parecer técnico do IGAM, que precisava do ok do Comitê de Bacias, e ele imprimiu e deu para o empreendedor, falando assim, olha, aqui está o parecer, você pode construir. Mas nem tinha passado para a gente ainda, e o processo de outorga não tinha sido aceito. O empreendedor falou assim, ok, que beleza, e ele falou assim, não, tá tranquilo. E aí depois a gente foi ficar sabendo que essa consultoria ambiental, o cara é podre, ele é corrupto, e ele tem contato com alguns agentes da Polícia Ambiental que também são corruptos ali. E a gente está falando isso aqui do sul de Minas. Aí, no que bateu isso no Comitê de Bacia, a gente falou, a gente não pode deixar isso barato. Então, a gente acionou o IGAM, acionou as instâncias legais, mas aí a gente vê o coitado do empreendedor e falou assim, mas eu fui orientado. E aí a gente vai falar o quê? Tipo, tem que delegar as funções, né? Mas a empresa e a consultoria foi muito sacana. Mas só para ilustrar isso que você falou que aqui aconteceu semana passada, eu presenciei isso. Mas é muito triste, muito complicado. Mas, enfim, muitíssimo bem colocado, e exatamente. Não nos deixemos, né, independente das circunstâncias, sem julgamentos, mas sempre para aquela questão assim, vou deitar tranquilo no meu travesseiro e saber que a minha parte eu estou fazendo da melhor maneira possível. Pessoal, alguém aí quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente já está encerrando, porque já deu 1h30, né, e eu preciso ainda ter um tempo com os calouros. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode ligar o áudio ou pode perguntar no chat. Galera, enquanto vocês ficam na timidez aí, quero agradecer muitíssimo pela oportunidade. Contem sempre comigo, estou sempre aí nas vizinhanças do IF Sul de Minas, nas vizinhanças das atuações ambientais, e é um prazer muito grande estar participando desse momento com vocês. Honrem a camisa de estar numa instituição, desculpa o termo, foda. Honrem a camisa de ter esses professores, essas professoras fodas. Porque, olha, gente, não tem isso em qualquer lugar. Essa instituição é incrível e valorizem isso. Façam valer o melhor curso da melhor maneira possível, dentro das limitações de cada um, claro. E sempre se superando e vencendo os desafios e matando um leão por dia, porque nada é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, não, né? Então, bora lá, galera. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e desejo um ótimo curso para quem já está aí formando. Continue assim, para quem está na metade, está quase, e estamos aí sempre. Valeu, Zera. Pessoal, Marielle, queria te agradecer demais. Eu acho que é a melhor maneira de dar um pontapé inicial, e principalmente nesse momento, onde a gente ainda não está podendo se ver, né? Provavelmente a gente estaria agora finalizando, depois a gente vai confraternizar em algum bar, né? Que também é a tradição do IF a gente fazer as confraternizações, né? Com certeza, a recepção dos calouros tem que ser assim sempre. E a gente sente sua falta, né? Você ficou aqui durante um bom tempo no IF, mais de quase 3 anos, né, Marielle? Atuando com a gente como professora aqui. Foi, 2 anos. Foram 2 anos. Né? Aí o outro a gente ficou de anexo aí, né? Isso mesmo. Mas eu espero que você continue com a parceria com a gente aqui, porque assim como outras pessoas, você tem sido uma pessoa que está sempre trabalhando, e o mais legal que eu vejo, que é dando visibilidade a esse tema, e hoje é importante. Dar visibilidade estar assim na rede social, fazer live, mostrar cara, porque isso é uma forma também da sociedade ver, né, entender esses assuntos, tá? Queria parabenizar pela sua aula, agradecer a sua disponibilidade.